Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Igreja Presbiteriana Unida em Caetité. Que alegria estar aqui com vocês neste momento para a reflexão da Palavra de Deus. Que o conselho dessa igreja, a junta diaconal, o pastor Luiz, cada eclesiana receba do nosso presbitério um abraço fraterno e também da nossa IPU de Muritiba. Jesus, pão da vida. Assim nos diz o inário evangélico. Enquanto ao Salvador teu livro lê, meus olhos vêm abrir, pois quero ver a mera letra além o que, Senhor, nos revelaste em teu imenso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois, assim, nutrir-me até chegar no céu. Enfim, quero convidar os irmãos, as irmãs, para a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 1 até o verso 10, que diz assim: Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já há 3 dias eles estão comigo e nada têm para comer. E se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns vieram de muito longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto pode alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu e os entregou aos seus discípulos, para que servissem a multidão, e eles assim o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente e disse aos discípulos para que fosse distribuído. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram-se 7 cestos de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para outra região. Oremos. Deus da vida, diante de tua palavra estamos e pedimos a orientação do teu Santo Espírito para este momento de reflexão da tua palavra. Ajuda-nos e que teu nome, e apenas o teu nome, seja exaltado. Este é o nosso desejo, em nome do Cristo. Amém. Irmãos, irmãs, este momento de reflexão da palavra de Deus, eu quero lembrar a vocês, a partir da pergunta: o que estou fazendo se sou cristão? Que essa semana, no dia 9, completou então 8 anos do falecimento do nosso reverendo João Dias de Araújo. E a partir da pergunta: o que estou fazendo se sou cristão, quero convidar vocês a olharmos essa narrativa bíblica do Evangelho de São Marcos, do calendário litúrgico para este domingo. Primeiro, lembrarmos que para nós, enquanto Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a ideia de Pai Nosso e Pão Nosso se aproximam. Não tem como pensarmos em uma experiência profunda, real com Deus, com a graça de Jesus Cristo e com o sopro do Espírito, se não estivermos então atentas a essa dimensão da alteridade, do outro, do próximo, daquelas que encontramos no caminho. O Evangelho nos ensina que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. E por isso, o texto está falando justamente de uma perspectiva de um Jesus que é peregrino, de um Jesus que está a comunicar o reino do Pai e encontra no caminho pessoas que estão famintas.
E ao encontrar pessoas famintas, Jesus se compadece. As suas entranhas, ele age com compaixão, ele se incomoda, ele exerce aquilo que chamaríamos hoje de empatia, ele exerce a dimensão de alteridade. Esse outro que se encontra no caminho, apresenta demandas, e Jesus é aquele que tenta, de alguma maneira, comunicar o reino do Pai, que é reino de justiça, e nesse contexto específico, a justiça passa pela partilha do pão, pela alimentação daqueles que têm fome. Sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que temos, como diz a canção popular, a gente não quer só comida, a gente quer diversão, a gente quer arte. O ser humano tem muitas demandas, muitas necessidades. Mas neste momento, a responsabilidade como parte do povo de Deus, olhando o Evangelho, é compreender que Jesus nos provoca para agirmos com compaixão com aqueles que estão em um momento de vulnerabilidade social, estão com fome. E é nesse sentido que a gente tem que se perguntar que modelo de espiritualidade é esse que nós estamos vivendo e se nós temos exercido essa compaixão diante do outro e diante das suas dores e das suas necessidades. O Evangelho está nos convidando não apenas a perceber um milagre de uma maneira, digamos assim, sobrenatural, mas o milagre também de uma maneira humana. Ou seja, o que é que vocês têm? É isso que o Evangelho está nos perguntando hoje. Diante de tantas dores, necessidades da sociedade, o que é que nós temos? Como nós podemos contribuir? O que é aquilo que a gente traz em nossas mãos, em nosso corpo, em nosso sonho, em nosso projeto de vida? Pode parecer pouco diante da demanda, que é enorme, mas justamente quando pouco é partilhado, quando compreendemos a espiritualidade do serviço, da diaconia, então nós temos a capacidade coletivamente, através da organização e da partilha, de suprir a necessidade daquele que naquele contexto específico tem uma maior vulnerabilidade social. Então, o Evangelho nos convida à partilha, o Evangelho nos convida não só a apresentarmos a Deus a nossa necessidade, mas nos convida a colocarmos os olhos em respostas que estão aqui mesmo, entre nós. E as respostas que estão entre nós é: o que eu posso oferecer? E nessa coletividade, o mutirão é feito, e o mutirão para a defesa da vida, para a garantia da vida, para a celebração da vida. Então, temos vivido, irmãos e irmãs, não é novidade e não só culpa da pandemia, um momento de muita escassez, um momento de muita ausência de pão em muitas mesas. Ao mesmo tempo, percebemos dimensões, digamos assim, de grãos, da agroindústria, digamos assim, com grande crescimento. O que precisamos então nos perguntar, nessa sociedade que vivemos, será que esse é o melhor modelo que produz apenas para alguns, ou que produz com qualidade para exportação, e nós, enquanto parte do povo brasileiro, no nosso caso na Bahia e no Nordeste, vivemos com ausências? O Evangelho também oferece para a gente uma possibilidade, uma outra chave de leitura, de escolhermos um outro paradigma de sociedade e justamente de organização social. Ou seja, por que não um projeto de pão, um projeto de semear, um projeto mais voltado para agricultura familiar, um projeto mais voltado para economia solidária, para um consumo responsável, onde precisamos rever nossas práticas e assumirmos outras escolhas de
escolhas em que possam fazer com que a sociedade organizada possa então garantir o pão na mesa, garantir o alimento compartilhado para todos e com qualidade, sem dúvida alguma, alimento limpo, alimento verde. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje o Evangelho traz esses desafios a todos nós. Sim, ele faz o milagre. Sim, ele nos convida para sermos parte do milagre. A questão é se estamos disponíveis. A questão é se acreditamos a ponto de dizer: Senhor, está aqui, eu também tenho um pãozinho. Senhor, está aqui, eu também tenho um peixe. E aquilo que a gente tem precisa ser oferecido para ser partilhado, porque existem pessoas com fome e existem pessoas com necessidade. Irmãos e irmãs, a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. Todas, em muitos momentos, no Antigo e no Novo Testamento, essa é a preocupação com o órfão, com a viúva, com o imigrante. E a gente não pode acostumar ou naturalizar situações que vivemos esses dias no Brasil, onde, por exemplo, um congolês morre por cobrar uma dívida de R$200. Isso é um absurdo. Isso não é reino de Deus. E isso não pode ser naturalizado. Como cristãos e cristãs da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, somos convidados a um testemunho profético e um testemunho da esperança, um testemunho da libertação, um testemunho que não só é capaz de agradecer a Deus por tudo que tem, e mas um testemunho que compreende que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. E ao mesmo tempo um compromisso de entender que Ele nos amou primeiro e que nós devemos colocar a nossa vida a serviço do Evangelho de Cristo. Irmão, irmã, aquilo que tu tem, oferece ao Senhor, para que aqueles e aquelas que vivem em necessidades múltiplas encontrem na Igreja Presbiteriana Unida de Caetité um pouco do colo de Deus, da resposta de Deus, do sal da terra e da luz do mundo, da luz que brota trazendo esperança diante de toda nebulosidade, diante de todo caos, diante de dinâmicas de morte e de opressão. Que a Igreja Presbiteriana Unida de Caetité seja uma grande bênção do Senhor na cidade e em todo o território. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Muita saudade, continuemos nos cuidando, ainda estamos na pandemia, continuemos então nos vacinando e em breve, Deus assim permitindo, estaremos juntos e juntas novamente. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenham todos e todas uma ótima semana. Da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir, a roseira de novo florir,
triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção da gente a certeza de irmão.